Amém. Hoje nós vamos abrir no capítulo 8 de Ezequiel e de forma maravilhosa o Senhor já deu a introdução com o Salmo e muita coisa do que foi dito no Salmo nós vamos ver aqui na prática. O juízo do Senhor, Ele julgando segundo as obras e vamos ler. Só que vamos lembrar que a palavra, assim como está em Hebreus, acho que é Hebreus, vamos ver se eu acertei, Hebreus 4, em Hebreus 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, debaixo dessa palavra, nós vamos ler os capítulos 8 e 9 hoje, e vamos deixar a palavra falar conosco, trazer assim à luz o que precisa ser tratado, transformado, o que a gente precisa abandonar, o que a gente precisa alinhar, porque se o nosso desejo verdadeiramente é adorar a Deus, Ele espera que a gente se alinhe com a sua reta justiça. Ele espera que a gente se coloque no prumo para poder levar a Ele uma adoração sincera. E essa adoração não é só louvor, né? Essa adoração é a expressão da nossa vida dedicada ao Senhor, da nossa consagração, é a expressão da nossa consagração ao Senhor, é a expressão do nosso serviço ao Senhor como discípulos de Jesus. Então, o capítulo 8, ele vai trazer a visão que Ezequiel tem, que Deus dá a Ezequiel a respeito das abominações que eram praticadas por Jerusalém e o motivo de Deus estar trazendo assolação e desolação a Jerusalém também. Então, no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Então, ele estava com testemunhas ali, tendo aquela visão. E o Senhor, em alguns momentos, ele faz isso com o profeta. Ele faz o profeta ter revelação com as testemunhas para trazer essa palavra do Senhor ali para aquelas pessoas que precisavam ouvir. Agora, presta bem atenção. Anciãos de Judá significa, não é que são os velhinhos que se reuniam para bater um papo porque ele estava aposentado, não tinha mais nada para fazer e ia lá visitar Ezequiel. Não é isso. Anciãos na Bíblia se refere aos juízes e se refere à liderança. A liderança que servia no templo, porque havia uma casa, chamada de Sinédrio em Jerusalém, onde os anciãos se reuniam para julgar as causas do povo segundo a Torá, segundo a lei. Então, o que se espera de um juiz que deve julgar imparcialidade, integridade, retidão e temor ao Senhor? Mas a gente vai ver nesse texto aqui que não era bem assim que essa turma estava agindo ali diante do Senhor. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Então vamos tentar imaginar esta figura. Ela tinha do lombo, da cintura para baixo, fogo, e da cintura para cima um resplendor como se fosse um metal brilhante. E o que isso significa? O fogo, ele representa o juízo do Senhor descendo sobre a terra. Mas o resplendor, ele revela que esse juízo, ele está vindo por um motivo. Ele está vindo para depois a glória do Senhor se manifestar. E essa figura, ela é tida
como não somente a glória do Senhor se manifestando ali na visão para Ezequiel, mas também uma manifestação do Espírito de Deus para trazer a palavra dos céus, da parte de Deus, para o homem. Porque quem traz sobre a terra a materialização da palavra de Deus é o Espírito de Deus. Desde Gênesis a gente vê isso, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a face das águas do abismo. E por quê? Esse pairar significa, no hebraico, essa palavra significa como uma ave que está sobrevoando sobre o seu ninho. Então, ela está ali, ela não está fazendo movimentos bruscos, ela não está ela está vibrando, né, as asas, mas sem fazer um movimento que balance, que faça, que agite, mas ela está ali à espreita, ela está ali à espera. Ela estava em movimento e o Espírito do Senhor estava assim, à espreita, esperando a palavra ser declarada e por meio dele vir a existência, né? Vir materialmente. Mas aqui o Senhor está falando por visão com Ezequiel e não significa que o Espírito de Deus ele é um fogo para baixo e uma glória para cima. É uma figura, né, que foi revelada aqui para Ezequiel, que representa esse símbolo do juízo descendo sobre a terra, mas da glória subindo diante do Senhor, e que aquilo não era, aquele juízo que estava vindo não era um juízo apenas por julgamento, mas tinha uma finalidade. E a finalidade do Senhor sempre é restaurar o povo, purificar o povo e eliminar aquilo que contamina, aquilo que estraga, né, a obra do Senhor, no sentido de salvação mesmo, né? Que o Senhor ele é cheio de si, né? E por isso, se alguém vai contra ele destrói. Não, mas existe uma obra de reconciliação que foi estabelecida por meio desse povo. E ele corta os galhos secos, ele corta o fermento, ele arranca a rebeldia, ele arranca a desobediência, ele arranca a impiedade, ele arranca a idolatria, porque para essa obra ela ser perfeita, exige integridade daqueles que se colocaram para fazer aliança e servir ao Senhor como sacerdócio real. Estendeu ela, no versículo 3, dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça, o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Esse ciúme do Senhor não é o ciúme humano, não é um ciúme doentio, não é aquele ciúme de insegurança que o ser humano tem. Porque o nosso ciúme, ele é mais uma raiz de insegurança do que qualquer coisa. O ciúme do Senhor, ele é ligado à santidade, à exigência dele, do povo ser fiel à aliança que ele fez. Então, ele não vai dividir a glória dele com nada. Não adianta a gente dizer que acredita em Deus, que crê no Senhor, que serve a ele, mas consulta astros, ou vai atrás de cartomante, ou vai atrás de teorias e filosofias e coisas do mundo, né, da mentalidade humana, ou atrás de proteção por meio de objetos, porque disseram que aquilo emana uma energia da natureza, e então tudo que você confia e confia a sua vida vai ter poder sobre você. Então, de certa forma, essas coisas até podem ter uma influência sobre a sua vida. Você pode se sentir curado, se sentir em paz, se sentir seguro, mas não vem do Senhor. Não é do Senhor, não é o que o Senhor te pede. O que Ele pede está bem claro. Não idolatre, não adore, não confie nas mãos dos homens, não confie em carros e cavalos, não confie em ídolos dos estrangeiros, porque eu sou o teu Deus, a aliança é comigo. Se você divide a glória, depois você vai precisar de ajuda, eu vou falar para você procurar quem você está buscando fora de mim, porque fora de mim
não tem salvação. Então você não vai perder a salvação. A lógica, ela é clara. Então esse ciúme do Senhor, ele era provocado por algumas imagens. Há teorias de que esta imagem estava na frente do templo e era a imagem de Asherá, ou imagens de idolatria que Jeroboão e Manassés tinham construído, os reis de Judá tinham construído em seus reinados, e o povo estava se corrompendo, se prostituindo cultualmente e idolatrando esses deuses físicos. Só que na leitura a gente vai ver que o Senhor não está condenando apenas a idolatria física, mas também uma idolatria filosófica e uma idolatria cultural, ou seja, os homens querendo buscar as doutrinas, as filosofias, os costumes, a mentalidade do mundo, a mentalidade dos povos estrangeiros ao seu redor. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. E aí ele levantou para lá os seus olhos, e à porta do altar estava a imagem dos ciúmes. Bem à entrada do templo, aquela imagem de idolatria estava ali, gerando o ciúme do Senhor, porque o Senhor havia separado esse povo para ele. E esse povo estava procurando outros senhores, outros ídolos. E disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verá ainda maiores abominações. E aí ele começa a ter uma visão dele entrando na porta do átrio, e ele entra ali e havia um buraco na parede. Então o filho do homem, ele fala: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me: entre e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis toda forma de répteis e de animais abomináveis. Isso se refere aos animais que não são apropriados para se comer, os animais impuros, que provocam uma impureza espiritual. Então, o que o Senhor estava fazendo? Na visão, ele estava mostrando o pecado oculto daqueles anciãos, o pecado oculto dos sacerdotes no átrio, e o pecado que já estava visível para todos, porque aquilo que estava oculto escalou de tal maneira que passou a ser visível aos olhos de todos. Mas o Senhor, ele é um Deus que julga tanto as coisas que estão ocultas, quanto as coisas que estão escancaradas por aí. E quando ele se refere à porta do átrio e a esse escavar, também há uma interpretação de que isso se refere ao coração do homem, porque o templo do Senhor é o nosso coração hoje em dia. Então há muitos pecados escondidos, há muitos ídolos nos corações, e que o Senhor, ele fala: isso é para tirar a minha glória. Bem aqui no versículo... Perdi o versículo. No versículo 6, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? E aí a pergunta é: filho do homem, você está examinando o teu coração para ver se não tem nada no teu coração que afaste o Senhor do seu santuário? Fica a pergunta no ar para você pensar. Será que você não está retendo coisas no seu coração? E aí você sente que a sua oração não sobe, você acha que o Senhor não está te ouvindo, você ora, chora, fala que está difícil, mas será que você não está afastando o Senhor do seu santuário com as suas abominações, com as suas práticas abomináveis ou os seus desejos fora da palavra dele, ou querendo colocar coisas no lugar dele e querendo que ele te abençoe com essas coisas?
Ele me levou à porta do átrio, eu olhei, eu vi os buracos, vi que ali dentro tinham répteis, animais abomináveis, lá no versículo 10 de novo, e de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em todo o redor. Então não era apenas coisas impuras contaminando o ambiente, mas eram coisas marcando as paredes. E há marcas nos nossos corações que precisam ser purificadas pela água viva, limpas, cobertas pelo sangue do Senhor Jesus, que purifica e que regenera a nossa fé, nos dá um coração de carne. No coração de pedra até poderia ter tido algumas pinturas e gravuras de ídolos, né? Porque nós estávamos afastados do Senhor. Agora o nosso coração de carne não pode ter nada, além da presença do Senhor, além da presença de Jesus, além da presença de Deus Pai e o Espírito de Deus manifestando e vivificando a palavra dele em nós. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas. Então foi revelado que estava oculto. Porque esses homens aqui, eles eram homens considerados justos, considerados líderes, considerados cheios de sabedoria para instruir o povo na justiça do Senhor. Mas no oculto, eles eram cheios de ídolos nas paredes. Eles pintaram o templo com essa idolatria. Então, ocultamente, eles idolatravam. Eles tinham os seus ídolos, mas na frente dos outros, eles eram os santos, os perfeitinhos. Cada um na mão do seu incensário, cada um tinha, né, na sua mão o seu incensário, essas pinturas em volta deles, e subia o aroma da nuvem do incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. Os seus quartos eram cheios de imagens, as suas câmaras eram cheias de imagens fisicamente, mas no coração também, né? Com filosofias, porque a filosofia, ela vai fazer uma interpretação errada da palavra. A filosofia humana, se for aplicada na palavra, tem vários trechos que ela vai encaixar direitinho. Vocês já devem ter visto por aí muita gente trazendo o estoicismo para dizer que tem que perseverar por causa das lutas, dos desertos. Já devem ter visto isso sendo aplicado com o socialismo, né? Por causa da distribuição de renda, da justiça do Senhor, na causa do pobre. Mas tudo isso é filosofia vã, porque a raiz delas não vem da lei do Senhor. Elas têm aparência de bom, mas não têm poder nenhum. Aparência de piedade, mas não têm poder nenhum. Então essas filosofias que se enraizam, né, e penetram sorrateiramente por esses buracos, por essas entranhas do coração do homem, acabam gerando confusão, abominação e são ídolos para o Senhor. Porque estão substituindo a lei dele, que é pura. A gente não precisa buscar no pensamento humano, na filosofia humana, no raciocínio limitado do homem, aquilo que vai formar as nossas opiniões, os nossos princípios, os nossos valores. Porque a própria palavra diz que aquele que guarda, pratica, obedece, medita na palavra, é considerado sábio e inteligente. Porque foi isso que Deus falou para o povo de Israel quando eles estavam no deserto, junto com Moisés. E no livro de Deuteronômio, Moisés deixa claro: se vocês guardarem, cumprirem, obedecerem, o Senhor não só vai dar livramento, vai dar as terras daquelas 7 nações ímpias, como vocês serão tidos pelas nações, pelos povos da terra, como um povo sábio e inteligente, apesar de vocês serem pequenos em número. E a gente vê essa palavra se cumprir até hoje, né? Porque vários prêmios nobres, tá certo? Falar nobres, Nobel, não tem plural, não sei. Mas esse prêmio, essa premiação, tem vários judeus que receberam, né? E várias
pessoas importantes, influentes, elas saíram desse povo, influenciaram, contribuíram com o desenvolvimento da humanidade, contribuíram com as suas tecnologias, com as suas invenções, com as suas ideias. Então, o princípio, ele é importante para formar a nossa mente, só que esse princípio ele tem que vir da palavra do Senhor. O Senhor quer que a gente pense, o Senhor quer que a gente raciocine, o Senhor quer que a gente seja inteligente. Mas a gente não pode buscar isso fora daquilo que Ele estabeleceu, porque a lei é dele e Ele fez a terra. Ele sabe qual que é a finalidade de cada coisa, qual que é o intuito de cada coisa que Ele criou. E se nós buscarmos nele a sabedoria, nós nos tornaremos inteligentes e aptos para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer aqui na terra, materialmente falando, né? Com o trabalho do nosso braço, com o nosso intelecto, Ele vai nos capacitando para aquilo que Ele nos colocou na terra para cumprir e fazer, para que esse plano termine bem. E esses anciãos, então, são condenados e são denunciados. E o Senhor, Ele diz, eles dizem que o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então, para eles, o templo já não tinha a presença do Senhor, e eles enchem os seus quartos, as suas câmaras com esses ídolos, dizendo: o Senhor já não nos vê, o Senhor, Ele já abandonou essa terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maior abominações que eles estão fazendo. E aí ele leva a entrada da casa, da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e ali estavam mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Tamuz é um deus babilônico, que teoricamente está ligado à vegetação, à natureza, porque elas adoravam, elas choravam quando a natureza estava morta, né, por causa das estações. A cada estação elas choravam. Na verdade é isso, a cada estação do ano, elas se colocavam para chorar diante desse ídolo, porque ele representa morte e renascimento, morte e ressurreição. E aí o que acontece? Ele está ligado à vegetação, porque a vegetação nasce e morre de acordo com as estações. O clima ele interfere, né? Na semente, no desenvolvimento da planta, na frutificação e tudo mais. Então, estas mulheres judias, que deveriam estar adorando ao Senhor, estão chorando aos pés de um deus babilônico. E aí ele fala: vê isto, filho do homem, no versículo 15, verás ainda abominações maiores do que estas. Então a coisa está escalando, né? Ele sai da liderança dos anciãos, ele vai para as mulheres e agora ele se dirige para o outro grupo. Levou-me ao átrio, no versículo 16, de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Vês, filho do homem, a casa é coisa de pouca monta para a casa de Judá, por fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me. Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Interessante que a culpa de Judá, ela vai reverberar nas nações. Por quê? Porque Israel foi separado para ser um povo que revela a glória de Deus às nações. Se ele está se misturando às nações, o que ele vai conseguir ensinar? Que existe um Deus que é maior do que todos os outros ídolos que todas as nações estão servindo? O que eles estão ensinando? Então eles estão fazendo com que a terra se encha de violência, porque quanto mais afastado da palavra do Senhor, né, da retidão, da reta justiça, mais caótico o mundo se torna. Pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem os ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então, aqui nós vemos o Senhor condenando, né, esses anciãos, essas mulheres, estes homens,
E os pecados secretos e públicos, eles pesam igualmente na hora do juízo. Não tem, as pessoas acham, né, que o fato de ninguém enxergar os erros que elas estão cometendo, não vai haver juízo sobre aquilo que elas estão fazendo, e elas continuam cometendo esses pecados escondidos. Mas o Senhor, Ele vai trazer juízo, e Ele diz que Ele julgará retamente todos os povos na terra, justo e ímpio será julgado. Na sequência a gente vê os castigos de Jerusalém, e eu não vou ler tudo, para não ficar muito longo, né? Mas antes da gente ir para o Ezequiel, só deixa eu mostrar que o Senhor Jesus, Ele não traz nada de novo nos ensinamentos dele. Nós vemos aqui um princípio que Jesus ensina em Lucas 12, nos versículos 1 a 3, e Hebreus 4, além do versículo 12, que a gente leu, a gente tem o versículo 13 que complementa, e que diz assim: não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Agora, Lucas, Jesus vai falar o seguinte, Lucas 12, 1, 3, se você quiser acompanhar. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos. Então ele estava trazendo aqui a ordem àqueles que ele ia se levantar como liderança, os futuros anciãos, sobre a congregação do Senhor. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes a ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Então a gente vê Jesus trazendo um senso de integridade e retidão, porque ele está falando nos discípulos, prestem atenção, se tomem cuidado para vocês não serem hipócritas que nem os fariseus, porque ninguém estava denunciando os fariseus até eu chegar e eu denunciar e eu chamá-los de raça de víboras, e meu primo também, né, que estava anunciando a minha vinda. Mas agora, vocês, se fizerem algo, vocês vão ser expostos, porque o Senhor não vai permitir a obra dele ser manchada. E a gente vê hoje em dia muitos escândalos vindo, e a gente não deve se escandalizar no sentido de achar que o fato disso está acontecendo, então toda a igreja está contaminada. Não, quando o escândalo é trazido à tona, é o Senhor purificando a sua casa, porque Ele começa a purificar primeiro os da sua casa. O conserto do Senhor, o juízo do Senhor sempre começa na sua casa, e isso a gente vê no capítulo 9. Quando ele continua a visão, ele diz: eu ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós, executores das cidades, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, estes são anjos para a punição, que ele está vendo na visão dele, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho. Este homem, na interpretação do Antigo Testamento, porque não existia Messias ainda, ele é Gabriel, que é o escriba do Senhor, é um tipo de escriba, né, entre aspas, mas na casta dos seres celestiais, ele é o que traz o juízo sobre a terra e a bênção. E ele é o anjo que cuida, né? É o que seria, entre aspas também, a potestade que fica sobre o povo de Israel, guardando Israel das potestades malignas, que são regidas pelo rei príncipe, né, desse mundo. Rei não, príncipe. Com estojo de escrevedor à cintura. O escrevedor era um instrumento para se marcar com tinta.
e entraram e se puseram junto ao altar de bronze, altar de juízo. O bronze sempre é associado a juízo na palavra. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor. O linho também representa a purificação e santidade, né? E a representação aqui, se a gente fazer o paralelo lá com agora o Novo Testamento, é com Jesus, que tem a figura de sacerdote e de juiz nele, né? Em Hebreus a gente vê ele sendo apresentado como sumo sacerdote, em Apocalipse como juiz. Lá em Apocalipse, no versículo 13, 15, no primeiro capítulo, fala o seguinte: no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, essa é a visão que João tem de Jesus como alguém santo, né, com vestes reais e sacerdotais, e ao mesmo tempo ele com autoridade sobre as 7 estrelas, que depois a gente vê lá Bom, as 7 estrelas, se não me engano, são as 7 igrejas, né? As 7 igrejas que o Senhor governa, e ele tem a espada de 2 gumes, que é a palavra do Senhor nos seus lábios, e ele tem as chaves da morte e do inferno, no versículo 18. Lá agora em Ezequiel, a gente vê que esse anjo, vestido de linho, ele recebe uma ordem do Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então aqui está tendo um selo, né? A gente sabe que nós recebemos um selo do Senhor, e esse selo, ele vai ser uma marca no futuro que vai trazer condenação também. Aqui o interessante nesse texto é que a palavra para marcar é tav. Só que tav também é a última consoante do alfabeto hebraico. Quem se coloca como o primeiro e o último, o aleph, o tav, ou o alfa e o ômega, é o Senhor. E depois lá em Apocalipse, Apocalipse 1:17 e 1:8, você vê o Senhor Deus dizendo que ele é o alfa e o ômega, o primeiro, o aleph e o tav, e que Jesus também fala que ele é o primeiro e o último. Então, vem o juízo do Senhor. Desde o princípio, quem estabeleceu todas as coisas é o Senhor. Quem criou todas as coisas foi o Senhor, e Jesus junto dele, porque João 1 já nos explica isso. Agora, por último, o que está vindo é o juízo. E aqui esse juízo já representa aqui, porque lembra que no capítulo 7 a gente viu que o fim ele vai vir para toda a terra. Só que o fim ia vir sobre Israel primeiro. E agora a gente está vendo o fim vir sobre Jerusalém. E o Senhor marcando. E essa letra Tav, ela também representa os verbos matará e morrerá. Que depois a gente vê no capítulo 9, no versículo 4. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio. Depois ele fala: começa pelos anciãos, porque são os que estão mais próximos do Senhor, que estavam diante da casa. Ele disse: contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saíram e mataram na cidade. Havendo-os eles matados e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra, clamei e disse: ah, Senhor Deus,
Dar-se-á caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porém sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho e cuja cintura estava o estojo do escrevedor, relatou, dizendo: fiz como mandaste. Então a ordem do Senhor, ela vem do céu, os anjos cumprem, e aqueles que estavam marcados por esse homem de vestes de linho, que veio trazer o juízo, segundo as obras, fazer essa marca na testa, para aqueles que estavam destinados à morte e aqueles que iriam viver. Aqui a gente lê que só sobrou Ezequiel, né? Porque ele fala: havendo eles matado e ficado eu de resto, caí com o rosto em terra. E aí, Ezequiel, ele não tá: esse bando de gente ímpia tinha que morrer mesmo. Ele se compadece. Um verdadeiro profeta do Senhor, ele se compadece com o sofrimento que vem pelo juízo. E a gente vê isso na figura não só de Ezequiel, mas de Moisés e de Jesus. Porque Jesus, quando estava no Calvário, né? Ele está sendo crucificado por causa da maldição do povo, e ele fala: Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, no momento de maior dor e sofrimento dele, porque ele estava recebendo juízo, ele ora intercedendo. Moisés, no monte, também intercede por um povo que praticou idolatria e que estava sofrendo as consequências daquilo. Em diversos momentos que eles foram pegos, né, pelas pragas por causa da injustiça, da iniquidade ou da rebeldia deles, da murmuração, o Senhor tinha Moisés ali intercedendo pelo povo. E aqui Ezequiel se põe, né, lamentando pela dor que o povo está sofrendo por causa das suas iniquidades. E o Senhor fala: esse povo fala que eu não estou com eles, mas eles não reparam que a abominação deles é que me afastou? E pelo fato deles terem se afastado de mim, deles estarem idolatrando ocultamente, deles estarem com as costas viradas para mim, adorando o que eu criei, que não é para que o homem sirva, né? Porque o homem foi colocado para sujeitar todas as coisas e não para adorá-las. E ele fala: dessa mesma maneira eu vou agir, eu não vou culpar ninguém, estou virando meu rosto e eu não vou me compadecer, porque eu dei tempo, eu avisei, eu alertei e ninguém me ouviu. E isso é um alerta para nós, porque o juízo do Senhor Jesus vai vir. A misericórdia dele está rolando até agora. Os nossos pecados ocultos podem não ter sido revelados ainda, mas ele vai ser, no dia do juízo, a gente não vai passar batido. Não vai ter como esconder, porque diante da glória do Deus eterno, que é santo, a gente mesmo reconhece que a gente é pecador. Então, Apocalipse 7, 3 e 9, 4 fala sobre marcas. Se você depois quiser ler com calma. Eu só vou pegar um desses para ler. Mas a gente vê essa referência de marca, né? O Senhor selando o povo dele desde o Êxodo. No Êxodo 12, na Páscoa, as portas são marcadas. O Senhor Jesus nos sela com a marca, né, do Espírito Santo em nós, nos batizando. E depois vai haver a marca da besta no povo e o povo que não foi marcado sendo livre. E uma visão dos 144.000 selados de Israel está em Apocalipse 7, falando: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, no período da grande tribulação, vai haver conversão e essas pessoas vão ser seladas e poupadas. Bom, essa é a explicação para hoje. O Senhor, ele denuncia o pecado, ele faz separação para o julgamento,
ele faz a afirmação de que a misericórdia não anula a justiça, ela opera, né? A misericórdia opera dentro dela. Então, esse negócio de dizer que a graça do Senhor está cobrindo os meus pecados e Jesus já me salvou, tá tudo bem, é um engano que a gente precisa tirar. São as vãs filosofias que não podem ficar inculcadas na nossa mente, porque o Senhor, ele age com misericórdia e justiça ao mesmo tempo, e o juízo dele opera primeiro dentro da casa dele. Então, qual selo você vai querer ter na sua fronte no dia do ano aceitável do Senhor? Pense bem em tudo isso que foi trazido aqui, que o Senhor abençoe a sua vida e leia com bastante atenção depois esses trechos todos. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. Amém.